Você emprestou seu carro para um amigo, ele cometeu uma infração de trânsito e essa infração caiu direto no seu prontuário, os pontos foram para sua CNH e agora você está sofrendo as consequências de algo que você não fez. Pior ainda, o prazo para indicar o condutor responsável já passou e você achou que não tinha mais nada para fazer. Mas eu preciso te dizer uma coisa, ainda existe um caminho e é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E se você estiver com pressa e precisa falar com o advogado imediatamente, o nosso contato está na descrição. A pessoa emprestou o carro de boa fé, o amigo ou familiar usou o veículo, cometeu uma infração, uma multa de excesso de velocidade, avanço no sinal vermelho ou uso de celular ao volante e quando a notificação chegou, o prazo para indicar o verdadeiro condutor já tinha passado e aí a infração ficou no nome do proprietário do veículo. O problema é que isso não é apenas uma questão financeira. Dependendo do tipo de infração, os pontos que caem na sua CNH podem ser gravíssimos e o acúmulo de pontos podem levar à suspensão da sua CNH ou até mesmo a cassação da sua carteira de motorista. Se você estava com a CNH provisória, a situação ainda é mais delicada, porque as regras são mais rígidas e a qualquer acúmulo de pontos pode custar a sua habilitação definitiva. E aqui está o ponto central que pouquíssimas pessoas conhecem. Mesmo depois de vencido o prazo administrativo para indicação de condutor, existe a possibilidade de realizar uma transferência desses pontos por meio de uma ação judicial específica. Você não precisa simplesmente aceitar uma punição por uma infração que não foi sua. Vamos entender como isso funciona. O Código de Trânsito Brasileiro determina que o proprietário do veículo tem um prazo para indicar o condutor infrator ao órgão de trânsito. Se esse prazo passa sem indicação, a responsabilidade pela infração, incluindo os pontos, fica com o proprietário do veículo. O que a maioria das pessoas não sabe é que essa regra tem um lado judicial. Quando o proprietário não foi o condutor no momento da infração e ele consegue provar isso, é possível ingressar com uma ação judicial de transferência de pontos e indicação de condutor. Nessa ação, o juiz analisa as provas apresentadas e, se reconhecer que o proprietário não foi o infrator, pode determinar a transferência dos pontos para o verdadeiro condutor e a exclusão do registro do prontuário do proprietário. Isso impacta diretamente qualquer processo de suspensão ou cassação que esteja em curso. Agora eu preciso ser muito direto sobre algo que vai contra o que muita gente acaba fazendo nessa situação. A maioria das pessoas que passa por isso simplesmente aceita a infração, paga a multa, absorve os pontos e torce para não chegar no limite, ou então recorre administrativamente do Detran. E quando o recurso é negado, acha que acabou, mas na realidade não acabou. O recurso administrativo e a ação judicial são caminhos diferentes e independentes. Mesmo que o Detran tenha negado o seu recurso, a justiça pode analisar o caso com critérios diferentes, especialmente quando há provas claras de que você não estava dirigindo o veículo no momento da infração. E tem outro ponto importante, se você está sofrendo um processo de suspensão da CNH por acúmulo de pontos e parte desses pontos veio de infrações cometidas por terceiros, é possível pedir na ação judicial uma liminar para suspender o processo administrativo enquanto o caso é analisado. Ou seja, você não precisa perder a sua carteira de habilitação enquanto aguarda o processo. Cada dia sem agir é um dia a mais com pontos indevidos no seu prontuário. E se você está próximo do limite de suspensão, o tempo é um fator crítico. Imagine ter esses pontos retirados do seu prontuário, voltar a dirigir sem a preocupação de que qualquer nova infração, mesmo que leve, vai te colocar no limite. Não perder o emprego por causa de uma suspensão de CNH que veio de uma multa que não era sua, não ter a sua CNH provisória cassada por algo que você não fez. Clientes que passaram por esse processo relatam uma sensação de que a justiça foi feita de verdade, porque é exatamente isso que acontece. Uma infração que não era sua deixa de ser sua. O seu prontuário volta a refletir a sua realidade como motorista, não os erros de outra pessoa. E muitas vezes, quando o verdadeiro condutor entende que vai precisar responder judicialmente por aquela infração, ele mesmo colabora com o processo, apresentando uma declaração, confirmando que ele estava dirigindo, o que torna tudo mais rápido e direto. Se você está com pontos indevidos na sua CNH por causa de uma infração que não foi você que cometeu, seja porque emprestou o carro, seja porque o veículo foi usado sem a sua autorização, não aceite essa situação como definitiva. O link do nosso WhatsApp está aqui na descrição e fixado nos primeiros comentários. Manda uma mensagem agora que a gente faz uma análise gratuita do seu caso e te explica se cabe uma ação judicial, quais são as provas necessárias e qual é o caminho mais rápido para tirar esses pontos do seu nome sem compromisso nenhum. E se esse vídeo te abriu os olhos para uma saída que você não sabia que existia, deixa o like. Isso ajuda o canal a chegar em mais pessoas que estão sofrendo com as consequências de infrações que não cometeram. Se inscreve também e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até breve!